para iniciar a gravação. Então, como já são 19h10, a gente já pode iniciar, né? Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes aí. Hoje a gente tem a presença de um nosso ex-aluno, que é o William Souza. Ele foi formado em administração aqui pela Anhanguera, né, pela nossa unidade. Também fez pós-graduação aqui com a gente, né, William? Sua pós Isso, foi em gestão da qualidade, né? exatamente, com ênfase em Lean, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, e Six Sigma. Legal, também fez aí na nossa instituição. E é parceiro nosso aí nos projetos sociais, a gente desenvolve, está sempre com a gente aí também. E aí hoje ele veio aí conversar um pouco com vocês sobre Lean, né? Principalmente para a logística, pessoal de administração é um assunto bem importante, então assim, aproveitem, né? Depois no final a gente abre aí para perguntas, tal, para fazer um bate-papo, tal. É bem informal. Não precisa ter vergonha. Ontem, eu acho que a galera ficou um pouco com vergonha de fazer pergunta, né? Vista aos convidados, mas não fiquem com vergonha. Podem perguntar, fiquem à vontade, tá? William, a palavra é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Diogo, em nome da Faculdade Anhanguera, que veio através de você o convite para poder fazer essa breve apresentação aí para o pessoal. Queria agradecer a todos também que estão na live. Com certeza é um prazer poder falar um pouco para vocês e transmitir um pouco do conhecimento que eu tive através não só da Anhanguera, mas de alguns professores que passaram pela minha carreira e pela minha vida pessoal e profissional. E posso dizer para todos vocês que esse é um assunto que eu gosto bastante, então, com certeza, vou dar o meu melhor aqui para transmitir um conhecimento mútuo, não só passar aquilo que eu conheço para vocês, mas também atrair ou ter um pouco da parte de vocês com relação ao conhecimento também, que eu acho que isso é importante, não só para o meu desenvolvimento, mas para o desenvolvimento de todos nós. Então, vamos começar? Primeiro eu queria fazer uma apresentação minha, o Diogo já falou um pouquinho sobre mim, mas para vocês conhecerem quem sou eu, vai ser uma coisa bem breve, prometo. Meu nome é William, como todos já sabem, eu tenho 31 anos, trabalho hoje na empresa Anaconda. Poucas pessoas conhecem, mas é um moinho de farinha de trigo, localizado em São Paulo. Ele tem um moinho, nós temos um moinho localizado em São Paulo, que é a nossa matriz, e um outro em Curitiba. E nós temos alguns centros de distribuição espalhados pela região sul e sudeste do Brasil. Sou formado em administração de empresas, como o Diogo falou, pela Anhanguera. Também sou formado em gestão de qualidade, também pela Anhanguera. Recentemente me formei, me pós-graduei, né? Sou Black Belt em Six Sigma, por uma empresa parceira aí que o professor Brás sempre trazia para nós na época da graduação. E hoje trabalho na área logística e administrativa do Moinho Anaconda, mas alguns dos processos que nós vamos aplicar aqui na apresentação são utilizados no meu dia a dia, então posso falar com firmeza sobre alguns deles, outros tenho conhecimento por outras empresas que eu passei. Então, para nós falarmos sobre Lean Manufacturing, primeiro nós temos que entender o que significa ou o que é, ou qual a sua aplicação no nosso dia a dia. O que é Lean? O Lean nada mais é que uma filosofia, ou seja, é um conjunto de atividades e trabalhos voltado para uma finalidade. E qual é o objetivo do Lean? Um dos principais objetivos é zerar desperdícios. Hoje nós temos 8 tipos de desperdícios, eu vou falar sobre cada um deles com vocês. Reduzir custos, que é o principal dentro das organizações. Todas as organizações buscam profissionais que tenham visão de não só atrair lucros para a empresa, mas também reduzir desperdícios e custos desnecessários. Aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que eu diminuo o desperdício, reduzo custos, eu aumento a produtividade da minha produção. Então, isso também é importante. E, por fim, melhorar a qualidade dos produtos, que nada mais é algo junto que está agregado à questão do desperdício, também a redução do custo e o aumento da produtividade. Se eu produzo melhor, produzo mais, com certeza eu estou produzindo com qualidade. Agora nós vamos compreender quais são os 8 tipos de desperdícios existentes no Lean.
Então, a gente vai falar quais são cada um deles e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho qual o significado de cada um e como a gente pode tratar cada um desses desperdícios existentes. O primeiro, excesso de transporte. Tudo aquilo que não agrega valor ao processo, ou seja, tudo aquilo que não agrega valor ao produto em si é um excesso de transporte. Excesso de inventário, normalmente ligado à compra excessiva de materiais e insumos utilizados para a produção. Excesso de movimentação. O que seria excesso de movimentação? Exemplo, um profissional que trabalha em uma determinada área, ele tem que buscar uma ferramenta em um setor que fica a 2 quilômetros do setor dele. Exemplo hipotético, claro. Mas existem esses tipos de processo. Então, isso é um excesso de movimentação. Desperdício de tempo. O que seria desperdício de tempo? Ociosidade de profissionais e as máquinas paradas. Isso é um desperdício de tempo, até porque a empresa gasta para ter as máquinas em operação e ter os profissionais disponíveis para trabalhar. Excesso de produção. O que seria excesso de produção? É quando nós produzimos acima do que a demanda do nosso cliente necessita ou pede. Então, isso seria um excesso de produção e a gente tem que tratar isso porque estoque é dinheiro parado e dinheiro parado não gera lucro para a empresa. Excesso de processamento. Nós estamos falando aqui de processo, então nós temos que entender que os processos são necessários para que as organizações trabalhem e estejam alinhadas com a melhoria contínua, que é necessária para trazer até sustentabilidade para a empresa. Mas o excesso de processo faz com que os processos ou as entregas demorem mais e demandem mais custos. Então, é importante também compreender quando os processos estão sendo excessivos para uma determinada finalidade. Excesso de defeitos ou retrabalho. Isso é o que acontece em muitas empresas hoje. Muitas empresas trabalham com os famosos refugos, ou seja, nós produzimos um determinado produto, ele dá um problema num determinado lote, nós temos que ficar retrabalhando esse tipo de produto. Isso é um custo desnecessário, é um custo pelo qual as empresas não se planejam, então é sempre importante trabalhar em cima disso para que não ocorra. E por fim, um dos últimos desperdícios que foram conhecidos na área do Lean, que é o desperdício de talentos. Nada mais é que aquele profissional que possui talentos e conhecimentos que a empresa proporciona ou que o profissional já vem de fora com conhecimento amplo em determinada área e às vezes a empresa, por não conhecer ou por não ter oportunidades lá dentro mesmo, acaba deixando com que esse talento fique parado ou desconhecido dentro da organização. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, na mesma sequência, pelas quais eu elaborei aqui o slide, e vou transmitir para vocês um tipo de desperdício existente, ou seja, um exemplo, e através desse exemplo eu vou trazer para vocês uma possibilidade de melhoria em cima desse exemplo mencionado. Então a gente vai falar primeiramente do excesso de transporte. Vou dar um exemplo para vocês de excesso de transporte. O primeiro exemplo seria o descarte de materiais. Por quê? Muitas vezes o profissional ele necessita sair do setor dele para fazer um determinado descarte de um produto. Ou seja, o meu produto ele gerou refúgio agora, aqui, ou gerou uma rebarba, ou gerou um defeito e eu preciso descartar ele na área correta. Mas, por si só, muitas vezes a área correta não fica próxima ao meu ambiente de trabalho. Então, eu preciso me deslocar de um determinado local para ir em um outro local fazer esse descarte. Então, isso é um excesso de transporte. Ou seja, é um transporte que não agrega valor ao nosso produto ou ao nosso negócio. Então, ele precisa ser reduzido ao máximo. Um outro exemplo é a movimentação excessiva de materiais e equipamentos na linha de produção. Ou seja, muitas vezes nós precisamos ficar trazendo determinados produtos que, um exemplo hipotético, nós temos um galpão de distribuição e nós precisamos buscar um produto que está no final do galpão e trazê-lo para frente. É um tipo de movimentação que nós vamos ter gasto operacional do operador de empilhadeira, que possivelmente é ele que vai ter que transportar esse material, de gás, que nós vamos utilizar o gás para fazer esse tipo de movimentação,
e de tempo. Então, dentro de apenas uma atividade, nós conseguimos encontrar 3 tipos de custos que nós poderíamos reduzir ou zerar se nós não precisássemos fazer esse tipo de movimentação. Vou dar para vocês um exemplo, como eu falei, que nós poderíamos melhorar e muito esse tipo de excesso existente dentro do processo, que seria elaborar um layout produtivo, ou seja, um layout que nos trouxesse uma redução significativa desse tipo de desperdício, e nos trouxesse um pouco mais de clareza e objetividade nas nossas atividades, fazendo com que as nossas entregas fossem mais rápidas e menos onerosas para a empresa. Um exemplo é o layout em U. Como vocês podem ver, para que eu faça uma determinada etapa, eu não preciso me deslocar para um local distante da minha linha de produção, ou seja, eu estou ao lado, então fica mais fácil para que nós possamos realizar esse tipo de atividade, gera menos tempo, menos custo e menos transporte. Agora nós vamos falar um pouquinho do excesso de inventário. O excesso de inventário nada mais é que o excesso de produtos armazenados no nosso estoque, ou seja, nós compramos demais e muitas vezes eles ficam localizados no nosso estoque e, como eu mencionei anteriormente, produto parado é custo para a empresa, porque é dinheiro parado e não é dinheiro investido. Então, o nosso exemplo é armazenamento excessivo de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados, que é o que eu acabei de mencionar para vocês. Qualquer tipo de produto que nós façamos um tipo de compra e deixemos ele parado no nosso estoque, é um dinheiro que nós poderíamos utilizar para investimento de profissionais, treinamento, capacitação, ou às vezes investimento em um determinado tipo de máquina para a empresa. Então, reduzindo esse custo de inventário, com certeza nós teríamos dinheiro a mais para que nós pudéssemos fazer um determinado investimento dentro da organização. Como que a gente pode tratar esse excesso de inventário? Aplicando alguns conceitos como takt time, que nada mais é que calcular o nosso tempo de produção, ou tempo de demanda, dividido pelo... Desculpa, peguei a fórmula errada. Na verdade, não é isso, para eu não falar errado. Tempo disponível da produção dividido pela nossa demanda. Ou seja, eu tenho 2 horas de produção e eu preciso produzir 1000 peças. Então, eu vou pegar essas 2 horas de produção que eu tenho disponível e dividir pela minha demanda, que a demanda nada mais é que aquilo que o meu setor comercial vende para as outras empresas ou para os nossos clientes. Então, através desse cálculo, eu consigo ajustar a minha linha de produção para que ela entregue a quantidade necessária dentro do tempo necessário para que não tenha excesso de inventário, ou seja, não produza a mais do que o necessário e automaticamente nós tenhamos as quantidades necessárias que o nosso cliente pede. Um exemplo de aplicação, como eu mencionei ele ao lado, é o just in time, ou seja, eu produzo a quantidade correta, de acordo com a demanda do nosso cliente, faço a venda para o nosso cliente e transporto apenas a quantidade que nós tivemos de demanda do nosso cliente, sem estoques excessivos e sem custos a mais sobre um determinado produto que a gente não vai vender ou vai ficar alocado no nosso estoque sem necessidade. O terceiro tipo de desperdício é o excesso de movimentação. O que é movimentação? Movimentação nada mais é que aquela movimentação de um determinado colaborador, um exemplo, ele precisa sair do setor pelo qual ele trabalha e precisa ir para um setor buscar uma determinada ferramenta. Ou esse colaborador, todos os dias, para que ele vá bater o ponto ou fazer qualquer outro tipo de ação, ele precisa sair do setor dele e ir para um setor que fica muito distante. Isso vai demandar tempo, e tempo, como eu mencionei, é um custo também que a empresa busca reduzir. Então, isso também vai demandar a oportunidade do colaborador ter que sair do local de trabalho dele, de repente ele ter que deixar a máquina dele sem nenhum tipo de operação. Isso pode gerar outros tipos de defeitos pelos quais a gente vai mencionar mais para frente. Então é importante que nós possamos reduzir sempre a movimentação desses colaboradores, fazer com que os colaboradores sempre estejam próximos ao seu setor de trabalho e fazer com que todas as necessidades dos colaboradores
que forem operar algum tipo de matéria-prima, algum tipo de máquina, sempre tenham próximos a você aquilo que ele necessita para poder realizar o seu trabalho. Então, um exemplo, como eu mencionei, a movimentação desnecessária e excessiva de equipamentos ou colaboradores no processo. Equipamentos também é uma coisa muito importante. Um exemplo, às vezes eu já trabalhei em algumas empresas que nós temos uma empilhadeira só para a empresa toda. A empilhadeira ela precisa se deslocar de um setor para o outro para poder fazer um determinado tipo de serviço. Então, isso gera um excesso de movimentação. Parece até que a empresa está economizando porque ela tem apenas uma empilhadeira em funcionamento na empresa e ela paga, às vezes, um aluguel desse determinado equipamento, mas, às vezes, ela não percebe a quantidade de cilindros de gás que ela tem gastado, a quantidade de horas extras que esse colaborador tem feito para poder fazer um determinado tipo de trabalho e a quantidade de tempo que esse funcionário demanda para poder fazer as atividades que a empresa necessita. Então, às vezes, o custo ou a necessidade de reduzir custos por conta de um equipamento ou outro, às vezes não é viável. Então, o importante é enxergar o processo como um todo, compreender as necessidades de cada uma das etapas e cada um dos setores e propor a quantidade necessária, seja de insumo ou equipamento, para que não haja tanto excesso de movimentação quanto falta de matéria-prima ou equipamento para um determinado setor. E como a gente pode reduzir esse excesso de movimentação? Tendo uma boa organização no trabalho, que isso é primordial, é o 5S, como a gente sempre costuma falar, que é uma ferramenta muito simples e está aí na maioria das empresas sendo aplicada. A otimização do layout, que seria a otimização do layout? Fazer com que todos os equipamentos fiquem próximos, que foi o que eu acabei de comentar com vocês. Os equipamentos estando próximos, vai reduzir muito a movimentação do meu colaborador, assim como o layout em U, que nós mencionamos agora há pouco. Se os produtos ou os insumos ou os equipamentos estiverem ao nosso lado, automaticamente a gente não precisa se deslocar para poder buscá-los. E alocar os materiais e as ferramentas próximos ao ambiente de utilização, como eu mencionei agora há pouco. Então, esse é um exemplo de layout otimizado, onde o operador ele pode fazer todas as atividades que ele tem relacionadas às etapas do processo dele, e todos os insumos ou as ferramentas estão próximas a ele numa distância boa e em posições estratégicas, fazendo com que o processo seja mais rápido e as movimentações sejam as mínimas possíveis. O próximo exemplo é o desperdício de tempo. Vocês podem reparar que muitas das coisas ou dos desperdícios que eu estou mencionando para vocês, estão interligados uns aos outros. Ou seja, se eu tenho excesso de movimentação, automaticamente eu tenho desperdício de tempo. Então, se eu tratar um, automaticamente eu estou tratando o outro. É sempre bom que a gente tenha esse entendimento, porque não quer dizer que todos estão ligados e todos estão juntos, não. Obviamente que isso não ocorre, mas muitos deles, automaticamente, quando você ajustar um, você vai ter um ganho ou uma melhoria no outro. Então, é importante ter essa noção com relação a essa questão dos 8 tipos de desperdício. Então, o desperdício de tempo é basicamente isso que eu já mencionei no outro para vocês também. O excesso de movimentação traz desperdício de tempo, a ociosidade dos colaboradores traz desperdício de tempo, as máquinas paradas por, às vezes, falta de insumos ou de matéria-prima ou de um colaborador que faltou, é um desperdício de tempo. Então, todos esses exemplos são exemplos de desperdício de tempo e as empresas têm que tratar e buscar sanar esses gaps até para trazer maior produtividade para a empresa. Então, um exemplo é como eu mencionei, profissionais ociosos ou equipamentos parados por falta de matéria-prima ou insumos. Isso acontece muito, porque às vezes o PCP, que é o Planejamento de Controle de Produção, muitas vezes não gera a demanda necessária para o setor de suprimentos, e o setor de suprimentos acaba não comprando quantidade de insumos necessária para poder produzir no dia. E o que acaba acontecendo? As máquinas ficam paradas, os equipamentos, os profissionais também ficam parados por falta de matéria-prima. Isso é um desperdício excessivo de tempo. Então, é importantíssimo trabalhar em cima do planejamento e que todos os setores estejam sempre alinhados, fazendo com que a empresa traga resultados e não custos desnecessários.
E como a gente consegue reduzir ou zerar? Lembrando que o Lean, esse eu não mencionei no começo com vocês, mas o Lean é uma filosofia, ou seja, é algo constante e precisa ser feito dia a dia. Mas o Lean, o mais importante dessa questão dos desperdícios, é que nós conseguimos zerar os desperdícios. Diferentemente do Six Sigma. Se algum de vocês já ouviu falar sobre essa metodologia, o Six Sigma é uma metodologia que utiliza algumas ferramentas que busca reduzir a variabilidade do processo. Ou seja, a variabilidade é algo que vai ocorrer sempre. Então, automaticamente a gente não consegue zerar a variabilidade. A gente consegue reduzir e fazer com que ela se torne algo estável e produzir normalmente. Já o desperdício não. O desperdício a gente consegue zerar. Se eu tenho uma goteira na minha torneira, eu consigo zerar aquela goteira, desde que eu troque a borrachinha e eu coloque uma borrachinha nova. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Os desperdícios eles podem ser zerados sempre, ou pelo menos ser reduzidos ao máximo. Então como que a gente consegue reduzir? Aplicando a mesma ferramenta que a gente aplicou anteriormente, que eu comentei, que é o Tact Time e Just in Time, promovendo uma organização e distribuição das atividades, criando com isso um fluxo de trabalho. Ou seja, se eu consigo melhorar a produtividade da minha linha, eu consigo automaticamente também melhorar ou reduzir ou zerar o tempo de ociosidade do meu colaborador, ou seja, eu consigo manter ele na linha de produção e automaticamente também consigo fazer com que saiam produtos na quantidade que eu preciso. Com isso eu consigo reduzir desperdício de tempo, consigo reduzir o excesso de inventário e automaticamente eu consigo reduzir a questão da movimentação, porque se eu tenho profissionais dentro de uma linha de produção que eles têm todos os materiais alocados próximos a eles, eu já resolvi 3 problemas que a gente tem e que a gente acabou de mencionar. Então é importante compreender que algumas ferramentas automaticamente eliminam outros defeitos e desperdícios existentes nos processos. Isso é o mais interessante, que muitas vezes a gente acha, pô, para eu resolver um determinado problema, eu vou ter que fazer tal coisa, resolver assim, utilizar N ferramentas, não. Muitas vezes um tipo de ferramenta consegue resolver vários problemas existentes dentro do processo. O próximo é o excesso de produção. O que é excesso de produção? Nada mais é que produzir mais do que o meu cliente compra. Ou seja, eu já estou produzindo mais do que o meu cliente compra, estou gerando automaticamente inventário, que é o estoque. Então, já temos 2 excessos dentro de um só. E o mais importante desse excesso de produção é que muitas vezes acontece por quê? Por mais uma vez, uma outra questão que eu comentei com vocês agora há pouco, a falta do PCP. O PCP é praticamente o coração da empresa. O PCP ele trabalha ligado à área comercial, trabalha ligado à área de produção, trabalha ligado à área de qualidade. Ou seja, se o PCP trabalhar em conjunto com todas as áreas e processar de acordo à demanda real dos produtos, com certeza a gente não vai ter excesso de produção e muito menos excesso de inventários. Mas como a gente está falando de excesso de produção, é como eu falei para vocês e dei exemplo. O excesso de produção nada mais é do que a linha produzir, mais do que a empresa pode vender, gerando assim um estoque excessivo, como eu mencionei anteriormente no outro tópico. E como que a gente pode reduzir esse tipo de desperdício? Planejando a produção para produzir a quantidade necessária dentro do tempo necessário, nem mais nem menos. E quem faz isso? O PCP. Ou seja, o PCP está ligado à área de vendas, ele sabe quanto foi vendido ou quanto nós iremos vender, seja no mês, na semana. Ele vai ter sempre algum número, seja ele real ou quase 100% real. Então, o PCP ele é responsável e muito responsável para que isso funcione. Automaticamente, ele tendo essas informações da área comercial, ele vai planejar a produção de acordo à ferramenta que nós utilizamos também e mencionamos anteriormente, que é o Tact Time, vai fazer com que a produção produza dentro do tempo que nós temos de produção e a nossa demanda. Ou seja, ele só vai produzir o que a gente precisa, porque o Just in Time é essa filosofia. Só produzir o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Nada mais, nada menos. Então, nesse caso, o PCP é extremamente importante.
Sem eles, a gente não vai obter resultado nenhum e a gente vai ter um custo excessivo dentro da nossa empresa. Então, é importantíssimo fazer com que esse setor funcione de forma correta e de forma ajustada. O excesso de processamento. O excesso de processamento nada mais é que você inserir inúmeros processos dentro da sua linha de produção ou as atividades que você tem no seu dia a dia que não necessariamente agregam valor ao produto. Um exemplo, se eu vou tomar um café, é um processo. Ainda que não pareça, é um processo. Eu vou sair da minha mesa, vou até a copa, vou pegar um copo, vou pegar a garrafa de café e vou colocar café no meu copo e vou tomar. Quais são os processos que eu vejo dentro disso tudo que eu mencionei para vocês que eu poderia eliminar? Se eu tivesse uma garrafa de café próxima à minha mesa, eu não precisaria me levantar, eu não precisaria pegar um copo, eu não precisaria ir até a copa, nem pegar a garrafa de café e tomar. Isso evitaria inúmeros desperdícios que eu estou tendo, tanto de tempo, de movimentação, de transporte. Outro exemplo, se eu tivesse um determinado processo, exemplo, eu preciso ir até o posto de gasolina, colocar combustível no meu carro, certo? Mas eu acabei esquecendo que o meu veículo ele só utiliza um determinado tipo de gasolina que eu não consigo comprar em um determinado tipo de posto. Mas ainda assim eu vou até esse posto me certificar de que lá não tem esse tipo de combustível. Porque isso é um tipo de processo que eu coloquei no meu dia a dia. Ou seja, não, eu preciso ir lá ver se tem ou se não tem. Não sei se vocês estão entendendo basicamente, mais ou menos o exemplo que eu estou dando. É que muitas vezes a gente coloca algumas etapas dentro dos nossos processos que não agregam valor. São etapas que, pelo contrário, eles trazem desperdício, seja de tempo, seja de deslocamento ou de algum tipo de custo que a gente está tendo. Então é importante sempre enxergar o seu processo como um todo. Como eu mencionei, então, um exemplo são as atividades que não agregam valor ao item que está sendo produzido. Então, tudo aquilo que não agrega valor, a gente tem que tirar fora do nosso processo, até porque não vai trazer vantagem nenhuma e nenhuma competitividade contra os nossos concorrentes. E como que a gente vai reduzir esse tipo de desperdício? Aplicando o mapeamento de processo, através do SIPOC ou de qualquer outro tipo de mapeamento de processos, existem várias, e eliminando as etapas sem valor agregado. Ou seja, dentro do seu processo, seja do seu processo familiar, do seu processo de ir até o seu trabalho, do seu processo de limpar a sua casa, do seu processo de fazer uma compra de um determinado produto. Tudo na sua vida existe um processo. E muitas vezes você faz esse tipo de processo, tem nesse tipo de processo algumas etapas que podem ser eliminadas. E através do CIPOC a gente consegue fazer essas eliminações de etapas e reduzir o nosso processo o mínimo possível, fazendo com que ele seja mais rápido, mais ágil e traga mais resultados, tendo menos custo. E aí um exemplo do SIPOC para vocês, acredito que muitos da área logística já devem conhecer, que é uma ferramenta muito utilizada para melhorar os processos existentes e eliminar algumas etapas que não agregam valor. O próximo é o excesso de defeitos ou retrabalho. Isso toda empresa tem, infelizmente. Até porque a linha de produção é algo que gera sempre instabilidade. Ou seja, hoje ela está funcionando muito bem, mas amanhã, por um defeito mínimo em uma determinada peça, os produtos começam a sair todos em desacordo com as especificações técnicas do nosso cliente, e muitas vezes os produtos não só saem com defeito, mas precisam ser retrabalhados para que eles possam ser comercializados. Então é importante compreender que esses tipos de produtos devem ser sempre retrabalhados, obviamente, até porque é um custo para a empresa e a empresa precisa vender o produto, mas é importantíssimo tratar a linha de produção e as atividades dentro do processo para que os produtos saiam com qualidade, saiam sempre em acordo com as especificações técnicas dos clientes e onerem o mínimo possível
os custos que a empresa já tem com relação a esses produtos. Porque muitas empresas trabalham com margens de venda muito pequenas. Então, é importantíssimo que a empresa sempre tenha produtos de qualidade e que ela evite ter algum outro tipo de reprocesso em cima desses determinados produtos. Então, um exemplo, como eu disse, tudo que é desperdício, ou melhor, tudo que é excesso de defeito ou retrabalho, é desperdício de recursos, seja tempo, matéria-prima, mão de obra, que estejam em desacordo com o que nós devemos utilizar ou com o que o nosso cliente pede. Ou seja, se o nosso cliente pede uma régua de 30 centímetros, nós não podemos entregar uma régua de 50, certo? Então, é importantíssimo que nós entregamos sempre produtos relacionados ao que de fato o cliente pede, até para que nós não venhamos a perder esse determinado cliente ou esse determinado parceiro e fazer com que a nossa folha de pagamento, que já é onerosa muitas vezes, por N motivos, fique ainda mais complicada por falta de demanda. E como que a gente consegue reduzir os defeitos ou o excesso de defeitos e retrabalho? Propondo treinamentos, isso é o primordial. Antes de qualquer processo ou de qualquer etapa que qualquer colaborador venha a exercer dentro de uma organização, é importantíssimo que ele seja treinado e ele tenha total segurança no que ele está fazendo. Então, se ele não for treinado e se ele não tiver segurança no que ele está fazendo, proponha treinamentos para o colaborador e faça com que esse colaborador tenha entendimento e domine aquilo que ele vai fazer. Porque se ele não dominar, automaticamente ele vai trazer vários outros problemas para a organização. Não só gerar produtos com defeito ou retrabalho, mas vai fazer com que outras pessoas, infelizmente, tenham que fazer o papel dele. Então é importante que todos estejam treinados e todos estejam, ao menos, dominando aquilo que ele vai fazer. Não precisa dominar as outras áreas, mas é importantíssimo que aquilo que ele vai colocar a mão, ele tenha noção. Controlando o processo de ponta a ponta, isso também é importantíssimo. Já trabalhei em empresas que, infelizmente, muitas vezes não controlavam todos os processos, e isso é importantíssimo. Não é só para você trazer os números para o seu chefe vir te cobrar. Não, pelo contrário. É para você trazer os números que são necessários para que você traga resultado para o seu processo. Porque todos nós somos cobrados não só por resultado financeiro, mas também pelos números que nós geramos nos nossos processos. A nossa vida é um processo. Então a gente precisa entregar sempre o nosso melhor. Produto de qualidade ou serviço de qualidade. Atribuindo ao processo fornecedores de qualidade e equipamentos eficientes. Também é importantíssimo. Se nós tivermos uma equipe treinada e nós controlarmos o processo de ponta a ponta, mas não tivermos produtos de qualidade que os nossos fornecedores nos ofereceram ou nos venderam, e não tivermos equipamentos eficientes para nós podermos produzir com qualidade, também fica difícil. Então é importantíssimo que nós tenhamos produtos sempre com a qualidade necessária para a gente entregar o nosso melhor para o nosso cliente final e os equipamentos necessários também para a gente produzir de maneira qualificada. Se eu tenho lá, por exemplo, vou fazer um aperto de uma porca e a minha chave de boca, ou sei lá, ou qualquer outro tipo de ferramenta para apertar aquele tipo de porca está espanado, eu não vou conseguir fazer o ajuste correto que o meu cliente necessita. Então a gente tem que ter, primeiro, fornecedores de qualidade, segundo, equipamentos eficientes que façam e tragam resultado para a nossa empresa, sempre agregando treinamentos para a nossa equipe, treinamentos periódicos, que isso é importantíssimo, e controlando sempre de ponta a ponta. Se nós tivermos isso, com certeza os nossos defeitos, os nossos retrabalhos vão diminuir significativamente. E o último, e tão importante quanto os demais desperdícios, é o desperdício de talentos. E o que é o desperdício de talentos? Desperdício de talentos, para ser mais claro e objetivo, é quando uma empresa trata um colaborador como se ele fosse apenas um número. Ou seja, eu sou um colaborador que eu entrei numa determinada empresa e a empresa não me vê como uma pessoa de potencial que pode trazer outros resultados para a empresa ou pode trazer determinadas ideias de melhoria. E eu sou uma pessoa que detém conhecimento de outras empresas e possui a capacidade de trazer um resultado melhor para a organização, porque eu conheço
Eu já cheguei, estou há meses na empresa, conheço o processo de ponta a ponta, tenho a capacidade de trazer um resultado ainda melhor para a organização, só que ninguém me enxerga. Então, quando a organização te enxerga como apenas um número, é um desperdício de talentos. Como mencionei agora no exemplo, funcionários tratados como números e não como humanos com potencial de crescimento. E como que a gente pode reduzir isso? Primeiro ponto, propor treinamentos. Vocês já perceberam que o treinamento é essencial, né? Não só para um tipo de desperdício, mas para vários. Então, é necessariamente importante que a empresa proponha sempre treinamentos periódicos para toda a equipe. Não só para motivar a equipe, mas também para fazer com que a equipe tenha o mesmo entendimento. Profissional A, B, C e D tenham o mesmo conhecimento. O A não saiba mais que o B e o C não saiba menos que o D. É importante que todos saibam na mesma medida e da mesma forma. Distribuindo funções de acordo com as capacidades dos funcionários. Ou seja, a gente precisa sempre propor para o nosso colaborador uma função que ele saiba fazer. Eu não posso colocar o torneiro mecânico para fazer um serviço de elétrica, assim como eu não posso fazer com que o funcionário da elétrica faça um serviço administrativo. Então, preciso distribuir uma função de acordo com a capacidade daquele colaborador. Se ele sabe fazer A, ele vai trabalhar com A. Se ele sabe fazer B, ele vai trabalhar com B. E isso é extremamente importante também, até para trazer resultado e, nesse resultado, ter qualidade. E promover benefícios e incentivos. Porque todo colaborador, ele precisa de benefício e também precisa de incentivo. E o que é benefício e incentivo? É só dinheiro? Não. Muitas vezes é um feedback positivo, muitas vezes são algumas oportunidades dentro da organização para ele poder trabalhar com projetos. Outras vezes também, levando para o área da parte do dinheiro, é promover ganhos relacionados às metas, sempre com metas acessíveis, óbvio. Nunca com umas metas estratosféricas e a gente nunca vai conseguir atingir. Não, pelo contrário. Para o colaborador se motivar, deter engajamento e buscar realizar aquele número que a empresa pede, ele precisa enxergar que aquilo pode ser alcançado. E quem vai fazer esse tipo de papel? Vai ser sempre o líder. E é muito importante a gente falar dessa questão do desperdício de talentos, porque a gente vê hoje em dia nas empresas muitos profissionais que se denominam chefes. Então, é importantíssimo as pessoas terem visão de que elas são líderes, que eles são pessoas que vão engajar outros profissionais e que, para um crescer, todos precisam crescer também. Não crescer de cargo, mas crescer nos resultados, crescer na entrega, crescer na disponibilidade com a empresa, na questão de vestir a camisa, entender que você faz parte daquela equipe e você pode atrair resultados que a empresa realmente precisa. O mais engraçado é que quando eu era também da graduação, o professor Romano, que eu acho que muito de vocês conhecem, ele falava assim, de um exemplo da Ferrari, que às vezes uma determinada pessoa foi na fábrica da Ferrari e ele foi tomar um cafezinho. E ele chegou na sala, na verdade, na Copa, e tinha uma mulher fazendo a limpeza lá. E o cara, já sabendo o que ela fazia lá, ele veio e perguntou: o que você faz aqui? Ela falou: eu faço Ferrari. Vocês acham que ela estava errada? Pelo contrário, ela estava certa. Porque ela faz parte do processo de fazer uma Ferrari. Ah, mas ela faz a limpeza do chão. Pelo contrário, ela deixa com que o chão limpo não atrapalhe nenhum outro colaborador, seja administrativo, seja operacional, com que ele se lesione, com que ele se machuque, que ele falte para aquele determinado processo de uma montagem de um pneu ou da parte de engenharia da Ferrari. Então ela faz parte do processo. Às vezes, o setor administrativo acaba tirando essa pessoa do valor agregado do produto. Mas, na verdade, ela faz parte. É que o mundo corporativo é um pouco complicado para a gente mudar algumas coisas, mas nós temos que ter o entendimento que todos nós, dentro dos processos, temos a nossa função e nós fazemos parte do todo. Então, é importantíssimo você se manter engajado e sempre buscar incentivos dentro da organização.
esquecer um pouquinho daquela roda de peão, aquele pessoal que fica falando e buzinando na sua cabeça sobre coisas que sejam negativas com relação à empresa, porque todas as empresas têm as suas particularidades. Ela não vai ser perfeita, mas se você buscar ser melhor dentro dela, com certeza você vai ter a sua oportunidade. Então, esses são os 8 tipos de desperdícios que a gente tem no Lean Manufacturing. São desperdícios que a gente pode zerar, como eu mencionei para vocês. A gente pode buscar sempre melhorá-los, trazer resultados mais satisfatórios para as organizações. E isso também pode ser aplicado para muitas coisas na nossa vida. Assim como outras ferramentas, o 5S é uma ferramenta muito importante para a gente também aplicar para o nosso dia a dia. Os 8 tipos de desperdício, se você parar e analisar na sua vida, com certeza alguns deles você vai encontrar. Seja o de inventário, que às vezes você compra muitas coisas e acaba não usando muitas delas. Se você pensar direitinho, você vai ver que muitas vezes as determinadas coisas você não precisa. Então, é importante a gente enxergar que esses tipos de ferramenta podem ser bons, não só para os nossos processos, mas também para a nossa vida. Eu queria agradecer a todos vocês, primeiramente pela atenção. Deixo aberto o espaço para vocês tirarem dúvidas ou fazerem comentários. E queria finalizar com uma excelente frase do nosso grandiosíssimo Kaoru Ishikawa, que o controle de qualidade começa e termina com treinamento, que é o que basicamente a gente falou em cima de quase todos os 8 tipos de desperdício. Sem treinamento, dificilmente a gente vai trazer algum resultado satisfatório de um funcionário. Então é importante sempre treiná-lo, motivá-lo e engajá-lo em busca do resultado que a empresa espera. Bacana? Diogo, é isso. Estou à disposição aí. Legal, William. Bom, pessoal, fica aberto aí quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Podem aproveitar o momento. Esse é o momento. E é um tema, assim, não é só para quem trabalha numa indústria, numa linha de produção. Acho que em todas as empresas é um tema que se adequa, né? Galera que é dos tecnólogos aí de logística, RH, né, que desenvolve o projeto, né, um projeto integrado, é um tema que em algum momento do projeto vocês vão trabalhar também. Fica aberto aí, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo. Tô vendo o Sidney online aí, ó. O Sidney que participa com o William lá no nosso projeto. Começar a chamar pelo nome alguns aí, ó. Isso, faz isso, Diogo. Aí o pessoal perde a vergonha. Quem mais tá aí? Natan. Diogo. Oi, quem tá falando? Sou Sim. eu, a Flávia. Tudo Flávia. bem? Boa noite. Oi, Tudo bem. William. Deixa eu tirar uma pequena dúvida. Como que seria a diferença entre o 6S para o 5S? Eu vejo que agora lançou o 6S também, né? Isso, na verdade, eu sinceramente eu nunca me aprofundei, sendo bem claro com você e objetivo, eu nunca me aprofundei no 6S, porque pelas leituras que eu já fiz, ele é algo um pouco fora do que não que ele é fora do que o 5S busca, mas é uma excelência que algumas empresas, em sua minoria, buscam para os seus processos. Então, eu sinceramente, sendo bem claro contigo, nunca me aprofundei nele, porque eu vejo que nas empresas pelas quais eu trabalhei, o 5S ele é suficiente para trazer excelentes resultados. Por quê? Até importante o seu questionamento, porque assim, o convite, para vocês terem uma noção, não sei se eu posso até falar sobre isso, né, Diogo? Sim, pode. O convite do Diogo, ele veio através de algumas postagens que eu faço no meu LinkedIn. Eu posto diariamente no meu LinkedIn, então eu tenho uma rede que eu movimento bastante conteúdo lá, relacionados à qualidade.
E o que a gente sempre fala lá nessas postagens, porque tem vários debates lá entre eu e algumas outras pessoas do setor de qualidade, porque o 5S ele é muito importante para nós sanarmos muitos problemas existentes dentro da organização. Organização, limpeza, saúde e higiene, padronização, utilização. Eles são muito importantes, Porém, se eu trouxer esse tipo de ferramenta para o meu dia a dia e aplicá-lo apenas sem utilizar uma filosofia que sustente o 5S, ele vai ser vazio. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se você trabalhar numa empresa onde os profissionais eles têm como meta, vocês têm que fazer o 5S da organização, ou do seu setor, ou do seu ambiente de trabalho. Ele vai fazer aquilo até que uma pessoa deixe de controlar. Então, é uma ferramenta que a pessoa vai utilizar no dia a dia dela. Se eu fizer hoje, beleza. Se eu não fizer amanhã, tranquilo. A pessoa tem que entender que, por exemplo, por trás do 5S deveria vir também a filosofia Lean. Por quê? Porque é uma filosofia. Exatamente. Quando a pessoa entende que é uma filosofia, ela vai colocar para o dia a dia dela dentro da organização. Então, ela colocando para o dia a dia dela, vai deixar de ser uma obrigação e vai ser algo que ela vai fazer com satisfação. Fazendo com satisfação, ela não vai ter obrigação, não vai ficar de cara virada para o que o chefe dela falar ou para o que o líder dela falar. Sim. Então, é importantíssimo, sim. Na verdade, como eu te falei, nunca apliquei o 6S nos processos que eu trabalho, mas é importantíssimo, junto ao 5S, sempre utilizar uma filosofia que esteja acima dele, porque só o 5S as pessoas às vezes se cansam e deixam de fazer. Ah, entendi. Eu tirei essa dúvida com você porque eu estou pesquisando sobre o meu TCC e eu estou quase fechando que eu quero fazer sobre o Lean. Legal. Então, aí eu pesquisei e acabei encontrando, né, o 6S. Aí por isso que eu tirei essa pequena dúvida. Mas então, perfeito, então. O mais bacana da questão do seu trabalho eu, como dica, eu te darei para você falar sobre o Lean, porque na verdade o 5S está dentro dele, né? Sim. Então, seria uma forma de você aplicar uma filosofia, uma ferramenta e outras ferramentas também que você poderia demonstrar no seu projeto, com certeza, e te traria um conhecimento ainda maior sobre as funcionalidades de cada uma delas. Perfeito, então, muito obrigado. Então. Imagina. Legal. E aí, quem mais? Alguém levantou a mão aí, ó. Pode falar. Bora lá. Mateus. Fui eu, professor. Boa noite, Diogo. Boa noite, William. Eu só fiquei com mais uma curiosidade do que uma pergunta. O Ishikawa que foi citado na final da apresentação é o mesmo que elaborou o diagrama de Ishikawa? Eu fiquei curioso porque eu usei no projeto integrador e aí só fiquei curioso mesmo. Oi, desculpa, eu não ouvi nada. Desculpa, se você puder repetir a pergunta, eu agradeço. Chegou meio cortado aqui. Ah, tá, talvez é porque o áudio do meu computador tá meio ruim. É mais uma curiosidade do que uma pergunta. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu queria saber se o Ishikawa que foi citado no final do trabalho é o do diagrama de Ishikawa, porque eu usei ele no meu projeto integrador e eu fiquei com essa dúvida mesmo. Só não sei se você... Sim, na verdade foi ele mesmo que foi o criador da espinha de peixe, que é uma ferramenta que trabalha em cima das causas de uma determinada falha, e é ele o responsável pela criação da ferramenta, sim, que também é uma ferramenta muito importante, é uma das 7 ferramentas da qualidade, é uma das ferramentas que mais ajudam a desmiuçar o processo em si. Até como eu mencionei para vocês, se vocês tiverem o interesse depois, deixo aqui para vocês o meu perfil no LinkedIn para vocês darem uma olhada nas postagens, que eu já falei bastante sobre o diagrama de Ishikawa, dei até alguns exemplos de aplicação dentro de alguns processos, seja do dia a dia ou processos dentro de uma organização. Então, é uma ferramenta muito boa, muito importante e ajuda na melhoria contínua também.
Obrigado, viu, William? Imagina. Legal, Matheus. Legal, valeu a participação. E aí, quem mais? Fiquem à vontade, pessoal. Pode fazer comentário, alguma coisa. O Sidney tá aí, ó. O Sidney não comentou ainda. Samuel? Ô Diogo, boa noite para vocês. Eu só não vou fazer um comentário agora, que eu tô no trabalho ainda, tô assistindo meio de lado aqui. Só tô colocando você na fogueira. Mas foi excelente, muito, muito produtivo, assim, a palestra dele, com certeza. E aí, mais ninguém quer perguntar nada, tirar uma dúvida, alguma coisa? Podem aproveitar, pessoal. Eu tenho uma dúvida, na verdade. A aplicação, William, do 5S, ela tem como vou te dizer, um tempo de validade? Por exemplo, eu faço toda a aplicação e aí, de quanto em quanto tempo eu preciso revalidar essa aplicação? Existe um prazo de validade ou não? Ele é contínuo dentro de uma organização? Então, eu vou dar um exemplo para você do que a gente utiliza na empresa pelo qual eu trabalho. O 5S, normalmente, ele é aplicado através de um projeto, certo? Então, quando nós denominamos projeto ele tem tempo de início, meio e fim. Então, automaticamente, a gente precisa revalidar esse tipo de projeto. Mas também já trabalhei em outras empresas, estou dando vários exemplos para você. Já trabalho com uma empresa que é feito em projeto, início, meio e fim, e já trabalhei em empresas pelas quais eles utilizavam essa ferramenta no dia a dia e não ficavam validando, não. O que eles faziam? Normalmente, por exemplo, eles premiavam alguns setores pelos quais o 5S se encaixava melhor dentro das especificações da organização, que eram os temas ou os métodos que eles utilizavam para avaliar, e utilizavam isso no dia a dia. Não tinha um prazo de validade assertivo para utilizarem. Eles simplesmente iam lá no setor, faziam a validação, a análise e denominavam aquele setor como, aquele setor foi o que se sobressaiu entre os demais. Mas, como te mencionei, eu dizendo pelas empresas que eu trabalhei, eu não posso te afirmar exatamente que ele tem um prazo de validade, mas entendo que se o 5S é aplicado através de um projeto, deveria ter sim, início, meio e fim. Perfeito. Eu coloquei isso porque, assim, eu trabalhei numa empresa e sempre na época de ter a consultoria ali, aí sempre era feito. Mas aí depois a impressão que dava é que aquilo se tornava, assim, esquecido. Ou seja, só era aplicado uma hora que ia precisar. E eu, no meu ponto de vista, entre várias empresas que eu já trabalhei também, eu entendo que deveria ser de forma contínua, né? Até para melhoria do próprio processo de qualidade. Sim, então, interessante esse seu questionamento, que foi o que eu mencionei para outra pessoa que questionou. Eu sou difícil de gravar nome, tá? Até me perdoem. É que, assim, o 5S em si, ele é uma ferramenta. Ou seja, se você me passa a metodologia de uma ferramenta, eu vou fazer ela enquanto você estiver me cobrando. Você é minha líder, você está me cobrando. E aí, William, você está fazendo? William, você tem que fazer isso. William, o seu resultado tem que ser esse. William, o número é esse. Vamos buscar isso. Quando você deixar de me cobrar, automaticamente eu vou deixar de fazer. Se eu for um funcionário ou um colaborador que não estiver engajado com o resultado da organização. Então, por isso que eu falei que é importante, junto com o 5S, elaborar um programa de Lean. Por quê? O programa de Lean é uma filosofia, e essa filosofia ela tem que entrar dentro do coraçãozinho do colaborador, fazer com que ele entenda o quanto aquilo é importante para o resultado da empresa. Se o funcionário tiver esse entendimento, você pode ter certeza que qualquer ferramenta que você aplicar no dia a dia para ele, seja 5S, seja o Lean, seja o Six Sigma, que utiliza a metodologia do DMake, que também tem muita questão do controlar, do melhorar, do analisar, do medir, tudo isso, sem sombra de dúvidas, um funcionário engajado, interessado, ligado a essa filosofia que é o Lean, que incorpora outras ferramentas também,
com certeza os resultados vão vir. Só o 5S, eu também posso te dizer que eu já trabalhei em empresas que as pessoas caíam no esquecimento realmente. Por quê? Porque as pessoas não têm aquilo dentro da veia dela, entendeu? Elas não vestem aquela camisa, elas vestem por um determinado período e simplesmente se esquecem. E por que eu acho que deveria ser um projeto? Isso é uma opinião minha, tá? Porque assim, para você trazer uma determinada ferramenta para um colaborador, ele tem que entender o que é aquilo e levar aquilo para o resto da vida. Se a gente coloca como uma forma contínua, é como eu mencionei, uma opinião minha, as pessoas elas se escoram nesse sentido. Por quê? Porque eles vão ter sempre um chefe que os cobre e faça com que eles tragam resultados. E não é isso que as empresas buscam. As empresas buscam pessoas que entendam a necessidade e façam aquilo para o resto da vida. Até porque nem sempre você vai ter sempre uma pessoa te cobrando ali. E aí, você vai deixar de dar resultado? Então é por isso que eu penso dessa maneira, entendeu? Entendi. Obrigada, viu? Imagina. E aí, quem mais gostaria de participar? Pessoal, isso aí é o link, tá? Para vocês pegarem o certificado. Para quem está assistindo pelos computador, notebook, é só ler com o celular o QR Code aí que já vai abrir o formulário, ou acessar aí o link bit.ly/linjacareí, digita isso lá no navegador que ele já vai abrir o formulário também, tá? É um link encurtado. Para facilitar, eu coloquei aqui no chat também, tá? Quem estiver assistindo pelo celular, dá para acessar aí pelo chat, ou vai no navegador do celular e escreve lá bit.ly/linjacareí, tá? Lembrando que esse formulário fica aberto só hoje para quem está aqui na palestra. Professor, como é que você falou aí? Para quem está pelo celular, está na onde? É só você acessar o navegador do celular aí, escreve lá no navegador bit.ly com y/linjacareí. É esse link que está em cima do código de barra do QR Code. Então, pessoal, eu acho que é isso. Ninguém quer mais comentar nada, perguntar nada? William, Opa, sou Matheus, tudo bem? tudo bem, e Ó, você? Matheus aí. Então, você está falando do 5S, né? Eu tinha essa matéria com o Romano, não lembro que matéria que é, acho que foi no segundo semestre de ADM. Mas eu estava pesquisando um dia e quero compartilhar agora. Essa técnica, na verdade, ela foi empregada no Japão, não é? Que é aquela de Seiri, Seito, né? Isso, exatamente. Se eu não me engano, foi durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão precisava se reestruturar. Segunda não, desculpa, na Primeira Guerra. O Japão precisava se estruturar e eles precisavam fazer com que as pessoas mudassem as filosofias delas e compreendessem o que realmente era importante, não só para a sobrevivência deles, mas também para eles crescerem como economia novamente, porque eles vinham de um momento complicado, né? Acabaram de receber uma bomba atômica e por aí vai. Então, eles utilizaram essa ferramenta, né? E aplicaram ela no dia a dia deles, tanto para estruturar
não só a vida das pessoas, quanto para estruturar também a questão econômica do país. Então, essa ferramenta é muito importante. Eu acredito que ela é muito mal utilizada em algumas empresas, infelizmente. Às vezes não é nem por falta de interesse da empresa, às vezes é por falta de interesse e engajamento do próprio colaborador. É o que eu disse. A gente falou sobre 8 tipos de desperdício, certo? Que é o 8º desperdício é o desperdício de talento. Muitas vezes as empresas têm sim alguns colaboradores que eles detêm muito conhecimento e infelizmente eles acabam não propondo esse conhecimento para a empresa porque a empresa não dá oportunidade, ou porque o chefe daquela pessoa não dá oportunidade, ou porque não existem oportunidades dentro da organização mesmo por ser um quadro enxuto. Mas muitas vezes também a empresa dá muitas oportunidades para os profissionais, dá muita abertura para que eles deem ideias, façam comentários sobre alguns tipos de processos que acontecem e muitas vezes essas pessoas não fazem. Então, é importantíssimo que as pessoas compreendam a necessidade e a importância delas dentro da organização. Eu falo não só como pessoas em si, mas falo também para mim. Porque quando muitas vezes eu vou para o meu trabalho, eu vou com o objetivo de trazer os resultados que a empresa precisa. Ah, mas você consegue todas as vezes? Não, porque muitas vezes não depende de mim. Mas eu tenho que entender que eu preciso fazer sempre o meu melhor para trazer o resultado que a empresa precisa. E o 5S aborda muito isso. Aborda a pessoa em si. A pessoa precisa compreender a necessidade e vestir a camisa para resolver esses problemas que a empresa tem. Então, é sempre importante que todos os profissionais entendam a importância da aplicação da ferramenta todos os dias e compreendam que sem eles o resultado não vai vir. Tá. Se não me engano, tinha essa matéria, não sei se é composto mercadológico ou é complemento organizacional, qual mando isso foi do segundo semestre. Mas eu lembrei, e trazei para complementar a palestra de hoje. Legal. Bacana. Legal. Ô, William. Opa! É o Sidney. Eu consegui um tempinho aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essas ferramentas, normalmente, elas são usadas mais nas empresas grandes, pelo menos assim que eu vejo. Qual que é a sua opinião sobre esse uso de ferramenta em microempresa, pequenas empresas? Bom, como eu vou sempre citar para vocês a questão dos desperdícios, que eu acho que fica em cima mais da palestra. Um dos desperdícios que eu citei para vocês é o excesso de processamento, certo? O que é excesso de processamento? Só recapitulando. Quando nós colocamos atividades que não agreguem valor para o nosso produto. Um exemplo que o professor Brás, acredito que muitos de vocês talvez conheçam, ele sempre mencionava do Seis Sigma. Eu vou aplicar a ferramenta Seis Sigma para produzir uma caneta Bic? Vocês acham que tem necessidade? No meu ponto de vista, não. Por quê? A caneta Bic é campeã de vendas, ou foi campeã de vendas, em alguns anos, e ela produz no mesmo padrão, da mesma forma, e ela não precisa de uma qualidade excessiva para que ela seja campeã de vendas no segmento dela. Ela precisa simplesmente ser da forma que ela é. Se eu aplicasse se eu aplicasse ferramentas do Seis Sigma, ou melhor, trouxesse o meu processo para próximo do Seis Sigma, com certeza eu aumentaria ainda mais o investimento dentro da minha organização, traria um produto muito melhor, obviamente, mas será que os meus clientes comprariam? Então a sua dúvida é muito pertinente. Muitas vezes é importante que você compreenda o seu processo, compreenda as suas entregas e veja se realmente é necessário fazer determinado tipo de investimento para entregar isso para o seu cliente. Seu cliente tem reclamado dessa determinada entrega? Ou o seu chefe ou o seu líder tem reclamado dessa determinada entrega? Se não for algo que vá onerar ainda mais os custos da empresa, acho válido, porque tudo que traz benefícios para a organização eu acho válido, desde que não traga mais demora na entrega das etapas ou das atividades.
Por exemplo, você tem um processo lá que leva 10 segundos para você entregar. Se eu colocar uma outra atividade dentro desse processo, vai demorar 2 minutos. Eu acho que isso é desnecessário. Se for trazer algum tipo de benefício para você, ok. Se não for trazer um determinado benefício que realmente seja relevante, eu acho que você deveria repensar. Então, só para resumir, é sempre importante que você compreenda os seus processos e veja se realmente eles estão de acordo com o que o seu cliente precisa, porque o seu cliente é a voz do seu processo. A partir do momento que o seu cliente tem reclamado, você precisa melhorar. A partir do momento que o seu cliente não reclama, é importante que você pense se realmente é viável aumentar algum tipo de atividade ou algum tipo de etapa dentro do seu processo ou não. Isso é uma questão que você vai ter que ver diretamente com o seu dia a dia dentro da sua organização. Tá certo, não, perfeito. Valeu. Imagina. Legal. Todo mundo viu aí o QR Code de acesso ao formulário? Sim. Sim, né? Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente começa a sortear aqui, ó. A Amanda Hamed, Maziero Hamed, sim, né? Se quiser comentar. A Fernanda, que agora é empresária. Olha aí que beleza. Diretora. A gente vai entregando. Kátia, que trabalha aí numa empresa de varejo, deve ver bastante. Não é varejo, é atacado. Ah, verdade. Atacado. Mas não deixa de ter varejo também. Sim, mas o foco é atacado. É, o nome já diz, né? Sim. Mas envolve bastante também esse tema aí. Bom, pessoal, então é isso. Ó, já que tá todo mundo em silêncio aí, vamos fazer o seguinte. Ó, todo mundo já preencheu o certificado, deixa eu ver aqui. O Diogo, Oi? só digitar no navegador bit.ly/lin já teria e só preencher, né? Isso mesmo. Ah, beleza. Vamos ver. Todo mundo já preencheu. A maioria já preencheu aqui. Ô, Diogo, até que hora que vai ficar disponível para preencher? Que eu não vou conseguir preencher agora. Até às 11 da noite, eu programei até às 11. Dá tempo? Beleza, eu preencho lá depois. O de ontem não dá mais tempo, né? De ontem fechou ontem. Mas aí, eu não consegui preencher ontem, a mas gente tá bom. tá deixando aberto só no dia para não dar confusão de links. Mas tá certo, tranquilo. Beleza? Valeu. Pessoal, obrigado. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uma selfie aí de participação. Ô, Diogo, vou sair aqui, então vou tirar o compartilhamento aqui. Isso, tira aí. Peraí. Vamos tirar uma selfie aqui, vamos abrir a câmera. Abram as câmeras aí. O Romano que gosta de fazer muito isso, né? Mas abre as câmeras aí pra gente tirar uma selfie aqui. Eu tô lembrando de... Já não tô compartilhando mais, né? Eu acho que não. Já saiu. Show. A minha não quer abrir, não. Que isso, gente. Cadê a rapaziada aí? Foi aí, Diogo? Foi, Matheus. Ah, beleza. Só isso, não precisa fazer mais nada, não. Isso, só isso. Ah, tá. A Rafaela aí, ó. O Diogo, aproveitando, cara, posso falar um pouquinho do TCC?
A gente terminando aqui, a gente conversa, Matheus. Ah, beleza. Beleza? Beleza. Vou tirar a selfie agora, é print, né? O pessoal aí. Legal. Show de bola. Depois eu mando para vocês aí, ó, os prints. É. Ô, Diogo, Sim. se você me permite, então, já que o pessoal não tem mais dúvidas nem nenhum tipo de comentário, primeiramente eu queria agradecer ao Sidney. Sidney falou lá no meu LinkedIn lá que ia entrar e participar. Obrigado, hein, Sidney. Valeu, cara. Tamo junto. Legal, legal. E mais uma vez queria te agradecer pelo convite. Foi uma honra poder participar com todos vocês. Já tive também do lado de vocês aí, sei o quanto é difícil às vezes fazer algumas perguntas para as pessoas, mas acho que vocês podiam se sentir à vontade, porque assim como vocês, eu também sou um aluno, tenho aprendido muito nos últimos anos e espero aprender ainda mais com pessoas como o Diogo, pessoas como o Romano, o Brás, que são profissionais que trazem muito conhecimento para nós. Então, obrigado, Diogo, mais uma vez pelo convite. Valeu mesmo de coração, gostei. Foi uma experiência muito boa para mim, assim como os outros projetos que a gente já trabalhou juntos. Espero poder participar de outros com vocês também. E aos demais também, queria agradecer a atenção e participação de todos vocês, que eu sei que não é fácil, numa véspera de feriado, vocês ficarem ouvindo uma pessoa falando, né? Mas foi bacana, foi bastante prazeroso para mim. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Como deixei no final lá o meu e-mail à disposição, se caso vocês tenham interesse de tirar alguma dúvida, também fico à disposição. E uma dica para finalizar, sempre tenham seus perfis, não sei se todos possuem, mas os perfis do LinkedIn sempre ativos, que lá tem bastante material relacionado a todas as ferramentas que a gente falou aqui, e tem bastante conhecimento gratuito lá. Então, o conhecimento está à nossa disposição aí. É só a gente procurar realmente e ter o interesse de agregar isso à nossa vida. Beleza? Obrigado a todos, de coração. Foi até uma dica importante, hein, William, essa questão do LinkedIn, que tem alguns alunos aqui que eu ainda não vi no LinkedIn. Galera de RH, principalmente, tem que conviver muito com o LinkedIn, né? E fica aí até um desafio, gente, para esse semestre, hein? Todos os alunos no LinkedIn atualizado, podem me adicionar lá, pode adicionar o William. Opa! Quero ver todo mundo lá no LinkedIn, hein? Será um prazer ter as conexões de vocês. Exatamente. E William, muito obrigado, cara, por ter topado o desafio aí de estar trocando uma ideia, conversando com o pessoal hoje. Pra gente ficou muito feliz com a sua aceitação. Eu até mostrei pro Oderley e ele ficou contente, cara. Oderley, gente boa, eu gosto do Oderley, cara. E será a primeira de muitas aí dos nossos projetos. Logo a gente retoma aí para as nossas parcerias aí, tá? Envolvendo o pessoal. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, cara. Obrigadão mesmo. Show, imagina. Precisando é só chamar, Diogo. Tamo junto nessa aí. Beleza? Boa noite a todos e bom pessoal, feriado para vocês. Obrigado. Bom feriado. Fiquem em casa, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Juízo, hein? Boa noite. Boa noite, bom feriado. A gente já tem